Livro Como Ser Próspero. Autor Jailson Silva. Querido ouvinte, quero fazer um grande convite a você. Se inscreva agora aqui em nosso canal do YouTube. E deixe o seu like, para que outras pessoas sejam alcançadas. Siga também nossa página no Instagram, Jailson Silva Ministério. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Deus te abençoe hoje e sempre. Agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me dar o dom e a graça de permitir que mais um livro fosse escrito. A minha amada e linda esposa Vanessa Morgado, por estar sempre ao meu lado em todos os momentos. Agradeço a Deus por você existir e por fazer parte da minha vida. Entender que fui chamado e escolhido para ser canal de bênção para outras vidas é muito gratificante. Uma das minhas grandes alegrias pessoais é ter a oportunidade de abençoar muitas vidas ao redor do mundo. Seja por uma simples palavra, frase ou mesmo um livro. Em especial, a você, querido leitor, que adquiriu este livro, Deus o abençoe poderosamente. Jailson Silva. Introdução. Por incrível que pareça, os princípios de educação financeira básica que aprendemos hoje já são abordados pela Bíblia há vários séculos, sendo ela um livro muito mais atual do que muita gente pode imaginar. Da mesma forma que os assessores financeiros tratam de orçamento doméstico, poupança, dívidas, etc., as escrituras também abrangem esses temas. O assunto prosperidade financeira, querendo ou não, diz respeito à maioria das pessoas, é um assunto importante e, sobretudo, é um assunto bíblico. Aliás, se falássemos na igreja com a mesma frequência com que a Bíblia trata do assunto, falaríamos muito mais vezes sobre o tema. E teríamos muito mais pessoas desfrutando de uma vida de prosperidade abundante. Trazendo para o contexto da igreja, ainda que você nunca tenha frequentado uma aula de economia, ainda que nunca tenha lido um livro sobre finanças, ou nunca tenha lido nada a respeito, se você já leu a Bíblia, certamente já deve ter percebido a quantidade de princípios e ensinamentos financeiros para serem seguidos que Deus nos deixou na sua palavra. O livro de Oséias 4:6 diz: "O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento." Em momentos de crise, aqueles que tiverem o mínimo de conhecimento sobre finanças e souberem aplicar tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto, sem dúvida saberão lidar com a crise ao menos com maior facilidade que as demais pessoas. Na maioria das vezes nossos recursos poderiam estar mais bem alocados, precisamos nos atentar a isso. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria quanto às decisões relativas às nossas finanças pessoais. Este livro irá abençoá-lo poderosamente. Capítulo 1. Prosperidade segundo a Bíblia. Prosperidade na Bíblia, um dos temas mais polêmicos e discutidos no meio cristão. Quando falamos de prosperidade, cada um tem sua opinião. Mas qual é a opinião de Deus? Deus deseja que você prospere. É pecado ser rico? O que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade? O que significa prosperidade na Bíblia? Antes de qualquer coisa, é preciso definir o significado de prosperidade na Bíblia. No hebraico, para descrever prosperidade significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. No grego, para descrever prosperidade significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Como podemos ver, nenhum desses significados são exclusivos à área financeira. Podemos ter uma vida espiritual próspera, uma vida sentimental próspera, e também, uma vida financeira próspera. Mas,
Como quero ser o mais direto possível, neste livro vamos tratar exclusivamente de prosperidade financeira. O que é prosperidade financeira? Prosperidade financeira é não possuir necessidades financeiras, ter sucesso financeiro, possuir bons resultados financeiros ou ter abundância financeira. Analise comigo: ter sucesso financeiro, bons resultados financeiros e abundância financeira são coisas relativas, não são. O que pode ser considerado um bom resultado financeiro para alguns, pode não ser para outros. Assim como o que é abundante para alguns, não é para outros. Diante da relatividade desses fatos, irei definir da seguinte forma: prosperidade financeira é ter situação financeira superior às necessidades financeiras. Perceba que, partindo dessa afirmação, não é necessário ser bilionário para ser próspero nas finanças. Inclusive, existem pessoas ricas que não são prósperas financeiramente, pois possuem muitas necessidades econômicas não atendidas, e pessoas que ganham pouco que são prósperas. Diante da existência das muitas prosperidades, financeira, espiritual, familiar, etc., a pergunta mais natural é: a Bíblia fala sobre prosperidade financeira. Vejamos o seguinte versículo: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e será feliz e próspero. Salmos 128, 1, 2. O contexto geral deste versículo fala sobre muitos tipos de prosperidade, incluindo prosperidade conjugal e familiar. Mas não há como negar, aqui a Bíblia também retrata a prosperidade financeira. O homem que teme ao Senhor comerá o resultado do seu trabalho e será próspero. Falando também sobre prosperidade financeira na Bíblia, encontramos o seguinte trecho do livro de Salmos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, 3. Existem muitos trechos que se referem à prosperidade na Bíblia em termos financeiros. Esses são alguns exemplos, afinal, muitos ainda acreditam que a prosperidade mencionada na Bíblia se trata apenas de prosperidade espiritual. Isso é mentira. A Bíblia fala, e muito, da prosperidade sentimental, familiar, conjugal e também financeira. Para enfatizar este ponto, deixo mais um versículo. Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenhas saúde, assim como tua alma próspera. 3 João 1, 2. Este versículo revela o interesse de prosperar em tudo. E tudo, obviamente, inclui a área financeira. Será que é pecado ser próspero financeiramente? Jesus certa vez disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19, 24. Este texto, fora do contexto, passa a impressão de que ricos não vão para o céu e que quem é próspero já está condenado. Todavia, é importante lembrar o contexto histórico vivido nessa passagem. Nessa época, muitos atrelavam prosperidade material com salvação, de modo que, aquele que se dizia fiel a Deus, deveria ser rico, se não fosse, não era fiel a Deus. Jesus dedicou-se muito para derrubar essa crença, e essa passagem é uma prova disso. Ele queria deixar claro que a prosperidade financeira, nem sempre, era sinal de prosperidade espiritual, conforme muitos judeus da época acreditavam. Mas não há como negar, Jesus foi enfático ao dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Entretanto, veja o que Cristo disse nos próximos versículos do mesmo capítulo. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 25, 26. Note que ao mesmo tempo que Jesus fala que é quase impossível para o rico entrar no reino dos céus, ele também fala que para qualquer homem, rico ou pobre, é impossível adquirir a vida eterna. Entenda, a salvação é pela graça, e graça é favor imerecido. Romanos 6, 23. Com isso, quero deixar claro, riqueza não é pecado. Inclusive muitos personagens bíblicos foram riquíssimos, por exemplo, Abraão, Davi, Isaque, Jacó, Cornélio, José de Arimateia, entre outros. E mais, é o próprio Deus quem dá prosperidade ao homem, veja. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. 1 Crônicas 29, 12. Este versículo deixa bem claro que toda riqueza que qualquer homem possui veio de Deus. É assim que a prosperidade na Bíblia é tratada. Deus deseja que você seja próspero. Esta é outra pergunta polêmica. Muitos dizem em alto e bom som: Deus quer que você prospere financeiramente. Já outros dizem: Deus não se importa em te prosperar na área financeira, Ele deseja que você prospere espiritualmente. E você, o que pensa? Acredita que Deus deseja que você seja próspero na área financeira? Sim ou não? Analisando as Escrituras, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus deseja a prosperidade de alguns dos seus servos, mas de outros não. Casos em que Deus não deseja a prosperidade financeira. Vejamos o que está escrito em Mateus 18, 8. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida, mutilado ou aleijado, do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres atirado no fogo eterno. Mateus 18, 8. Você já sabe, o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. 1 Timóteo 6, 10. Portanto, se você ama o dinheiro, é melhor que não prospere financeiramente. Se uma boa conta bancária te levar à morte eterna, é melhor que você viva com limitações financeiras nessa vida e tenha uma eternidade de plena abundância ao lado de Cristo. Quando o jovem rico perguntou a Jesus o que ele teria que fazer para conquistar a vida eterna, Cristo respondeu: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mateus 19, 21. Mas não foi isso que o Senhor disse a todos os ricos que encontrou. Jesus não disse para todos venderem suas posses e entregarem aos pobres. Assim como é melhor perder um pé que te faz pecar e entrar na vida eterna, era melhor para este jovem perder o seu dinheiro, que o fazia pecar, e ganhar as inúmeras riquezas celestiais. Vejamos a oração de Agur em Provérbios 30, 7 e 9, que diz: duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto não te negue, e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Agur fez uma oração marcante. Ele pediu que não recebesse nem pobreza nem riqueza. Pediu para receber apenas o necessário a fim de que não negue a Deus, caso tenha muito dinheiro, e não roube do próximo, em caso de pobreza. Tudo isso me leva a crer que existem situações nas quais a prosperidade financeira pode não ser boa para você.
E se não é boa para você, certamente não é o que Deus deseja. Reflita sobre essas situações. Cristo nos alertou muito sobre o perigo das riquezas. Examine-se. Veja se você está vulnerável à tentação de Mamon. Caro leitor, responda para si essas perguntas. Se você tivesse muito dinheiro, você seria mais humilde do que é hoje. Se você tivesse muito dinheiro, seria mais solidário do que é hoje. Se você tivesse muito dinheiro, continuaria tendo paciência com aqueles que não têm. Se respondeu não para alguma dessas perguntas, não queira prosperidade financeira. Ela poderá destruir a sua prosperidade espiritual. O maior interesse de Deus está na sua prosperidade espiritual. Mas não há como negar, excluindo os casos do tópico anterior, Ele também deseja que você prospere financeiramente, afinal, é Ele que te capacita para prosperar. Deus deseja a sua prosperidade financeira. Em Deuteronômio 8:18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Ao contrário do que muitos pensam, Deus se importa com todas as áreas da vida do ser humano, área espiritual, ministerial, familiar, sentimental, profissional e também financeira. Caro leitor, Deus não é um Deus de pouco. Adão e Eva foram colocados em um belo jardim e receberam o direito de dominar sobre os peixes, aves e sobre todo o animal. Gênesis 1:28. Note o seguinte: eles tinham muito mais do que precisavam, eles não tinham necessidades. Deus é o maior interessado em dar prosperidade e riqueza aos seus filhos, pois todo filho tem direito à herança do Pai. Deus ordenou que eu e você vistamos, alimentemos e abriguemos os necessitados. Mateus 25:31-46. Me diga, como fazer isso sem condições financeiras? Deus ordenou que eu e você sejamos doadores generosos. Lucas 6:38. Como fazer doações se não tivermos nem mesmo para nós? Deus ordenou que eu e você cuidemos de nossas famílias. 1 Timóteo 5:8. Como cuidaremos se somos nós que precisamos de cuidados? Percebemos que existem vários mandamentos bíblicos em que o dinheiro ajuda a cumprir o que Deus nos prometeu. Mas que fique claro, não estou dizendo que você, como cristão, é obrigado a prosperar. Muito menos que você tem direito de exigir de Deus riqueza. Estou dizendo apenas que Deus deseja que seus filhos prosperem financeiramente e que desfrutem do melhor desta terra. Deus é o que mais se alegra na prosperidade dos seus filhos. Ele se alegra quando você fecha um bom negócio, quando é promovido, quando bate a meta no trabalho, quando compra uma casa, um carro, entre outros. Em Salmos 35:27 diz: Cante-me e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Caro leitor, espero ter sido capaz de mostrar a você que há muito sobre prosperidade na Bíblia, muito mais do que imaginamos. As Sagradas Escrituras dizem que Deus deseja a nossa prosperidade financeira. Em Deuteronômio 8:18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Diz que é o próprio Deus quem concede ao homem a prosperidade. Em 1 Crônicas 29:12 diz: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. E ainda diz que Ele se alegra com a nossa prosperidade. Em Salmos 35:27 diz: Cante-me e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Diante do que acabamos de ler,
É preciso que eu e você saibamos que Deus quer sempre nos dar o melhor. Ele nos criou para desfrutarmos do melhor desta terra. Precisamos tomar posse de tudo o que a palavra de Deus revela. Mas precisamos entender que a prosperidade financeira não é a parte mais importante do Evangelho. Deus se interessa muito mais pela sua prosperidade espiritual, afinal, é ela que te dará uma vida de prosperidade plena no céu. Inclusive, vale lembrar, aquele que espera em Cristo só nesta vida, é o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Acabamos de ler o capítulo 1 do livro Como Ser Próspero. Adquira já o seu livro em nosso site ou através do nosso contato 21 988803833. E não se esqueça de seguir nossa página aqui no YouTube e deixar o seu like. Siga nossa página no Instagram Jailson Silva Ministério. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Deus te abençoe hoje e sempre. Jailson Silva.